Amigos, a história do Diego Aguirre é uma história que vai longe ainda. Por quê? Porque o técnico da seleção uruguaia, ele pode ficar essas duas partidas de final de ano, mas se ganhar, nada impede que até por premiação, um cara que está ligado à Associação Uruguaia de Futebol, a AUF, há 30 anos, eles não vão largar assim. Até porque lá eles têm muito mais amor à pátria do que nós, em termos de futebol, nesse sentido de futebol. Então, o Oscar Tabares, ele está técnico da seleção, poderá ficar até o final do ano e, em ganhando esses 2 últimos jogos, poderá ainda treinar na Copa do Mundo. Acontece que o Oscar Tabares tem uma doença degenerativa. E aí é o seguinte, um dia para o outro, daqui a pouco esse homem vai ter que andar de cadeiras de rodas, Deus que me perdoe, né? Mas ele resiste, ele é bravo, ele assume que tem o problema e por isso vive bem e ainda tem poderes. Um dirigente da seleção ou da Associação Uruguaia de Futebol não teve coragem de demitir o Oscar Tabares, perdendo feio para a Argentina, perdendo feio para o Brasil. Então, o Tabares vai sair, o Aguirre deve entrar. E aí quem será o técnico do Internacional? Como muitos, eu acho que o Abel é sempre uma bola de segurança. Mas, como hoje em dia é muito melhor aventurar do que ter segurança, a tendência é que não seja o Abel. O Abel, essa história, se convidado, não aceita, porque tem problemas com o presidente Alessandro Barcelos. Isso é gente que chuta no rádio, que não conhece o Abel e que não conhece todos os meandros dessas negociações. O Abel, se for convidado, especialmente no início de um ano, para treinar o Internacional, mas ele vem voando. Ele adora o Internacional, adora Porto Alegre, é o técnico que mais vezes trabalhou no Inter e tem todas as grandes marcas mais recentes do Internacional. Libertadores da América, Mundial Interclubes, Campeonato Brasileiro, que poderia ter ganho, goleadas em finais de Campeonato Gaúcho, vitórias em Grenal, que é uma coisa escassa, por incrível que pareça, no Internacional. E mesmo se fosse convidado agora, ele aceitaria. Não como tampão, como foi no ano passado, que quebrou o galho do Internacional porque o Cudê levantou acampamento. Mas aceitaria sim treinar o Internacional se fosse um contrato de 1 ano e 2 meses. Então, vamos esperar para ver o que dá essa história do Oscar Tabares. O Grêmio tem uma semana de treinamento. Só joga na outra segunda-feira contra o Atlético Goianiense. O que eu quero dizer com isso? O técnico Wagner Mancini vai ter tempo para montar o seu time. Agora, como diz o Sérgio Vasquez, ele montou o time no elevador, montou o time no seu quarto, pelo que mais ou menos ele achava, pelo que ele ouviu de A, B, C, D, pelo que ele leu, pelo compilado que lhe apresentaram, por alguns lances. E aí, perguntado sobre Campas, porque não foi escalado, ele disse, eu não conheço. E qual é o crime de não conhecer? O crime é achar que conhece e escalar errado. Então, portanto, Campas ainda vai ter que esperar. E é capaz que um dia ele vire titular do Grêmio. Depende dele. Não depende da boa vontade dos outros. Não depende da boa vontade do presidente, que diz que ele vai ser um dos maiores ídolos da história recente do Grêmio, vendendo bem o seu peixe. Não. Depende do que ele desempenhar nos treinamentos e tudo mais. Jeromel volta contra o Palmeiras. Borja volta contra o Atlético Mineiro ou no clássico Grenal. Kahneman é um pepino permanente, mas está se entregando com uma bravura que nem parece mais ter o tal do problema no quadril. O Wanderson, em princípio, já vai jogar contra o Atlético Goianiense. Então, aos poucos, o Mancini, que veio para quebrar um galho, na verdade veio para quebrar um galho, mas quebrando ou não o galho, fez contrato até o final do ano que vem. Pelo que me falaram que ele veio ganhando, 700 mil, mas aí tem mais os outros 3 integrantes da comissão técnica, e 5 milhões de uma multa, ele poderia ter feito só esse pedaço de ano, só outubro, novembro e dezembro. Porque vá que dê errado, como é que faz? Aí vai pagar uma indenização para o Mancini? Claro que não deve ser
o contrato inteiro, o Grêmio não seria louco de fazer isso, porque estava no sufoco. Já não sei mais também, né? Porque a gastança no Grêmio está grande. Nós temos falado muito da Série A. Estamos esquecendo a Série B. O Coritiba, por exemplo, está mais na Série A do que a Chapecoense. Já está na Série A. Eu arrisco dizer, nós já erramos no Náutico, mas eu arrisco dizer que o Coritiba está na Série A. E aí vocês vão prestar atenção comigo. Entre Botafogo, Goiás, Avaí, CRB, Vasco, Guarani, CSA e Náutico, entre 8, né? Botafogo, Goiás, Avaí, CRB, Vasco, Guarani, CSA e Náutico. Desses 8, 3 vão para a Série A. É líquido e certo. Desses 8, 3 vão para a Série A, porque o Coritiba já está na Série A. O Grêmio, meus amigos, vejam como o meu cálculo é bem plausível, bem palpável. Para não ir para a Série B, o Grêmio precisa só de 4 vitórias. Só 4 vitórias em 13 jogos. Porque eu faço cálculo para dar, eu não faço cálculo para não dar. 5 empates, possível. Empatar 5 é possível. E aí o resto é ir para a galera. É ir para a galera. Ah, mas vai ter que pontuar em 9 jogos, ele não vai conseguir pontuar em 9 jogos. Bom, aí vai cair. Vou fazer o quê? Se o Grêmio perder 4, empatar 4, e ganhar 4 e empatar 5, só repetindo, 4 vitórias, 4 derrotas, 5 empates já dá. Ah, mas e se o Grêmio perder 5? Bom, aí vai ter que ganhar mais uma. Não tem outra saída. É assim, é assim. O Grêmio precisa exatamente desses pontos que eu estou falando, mesmo que haja mudanças na tabela de classificação. Fiz um levantamento hoje do Varre Vassourinha, lá do nosso Café com Futebol. Léo Gomes, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, mesmo que tenha contrato até o final de 22, Cortez, Diogo Barbosa, Michel, Bob Sim, Everton Cardoso, Turim, Borja eu não sei, porque custa uma fortuna, já o Grêmio deu $1 milhão de entrada e tem que dar mais 3 para ficar com um pedaço ou quase tudo do Borja. Luiz Fernando, do Botafogo, Léo Pereira, mesmo que seja só 600 mil por todo, né? Por todo o vínculo federativo, Mediolaro, Isaac, esses aqui, os que já estão aqui ou aqueles que vão voltar, eles todos serão repassados ou vendidos ou transacionados ou conversados, né? Mas muitos desses é líquido e certo que não jogarão no Grêmio. Léo Gomes, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, tem minhas dúvidas, Cortez, Diogo Barbosa, Michel, o Bob Sim tem um pouco de dúvida, Everton Cardoso, Everton sem bolinha, Turim, Luiz Fernando, Mediolaro, Isaac, esses todos vão ser ou revendidos, ou repassados, ou devolvidos, ou encerram o vínculo. O Léo Pereira tem um pouco de dúvida. E alguns veteranos vão ter que ficar, tem contrato, Jeromel, Kahneman, agora não é veterano, mas é jovem, promissor, o Wanderson, não sei como é que vai ficar, Lucas Silva tem contrato, mas também não sei, em princípio fica, Vidia Sante também tem contrato longo, Douglas Costa é aquela história, vai ficar livre lá da Juventus, e o Jean-Pierre vai depender do Jean-Pierre. No Varre Vassourinha do Inter está mais fácil, Lomba vai, Saravia depende do Porto, não depende do Inter, Lucas Ribeiro vai, Lindoso acho que fica, Moisés acho que fica, Guerreiro vai, Cadolini o Inter vai comprar, Yuri Alberto é uma incógnita, se chegarem 20 milhões de euros levam, Kehler volta em princípio, Mazete periga voltar também. Alguns outros aí que vão subir ou que já estão em outros times não tendem a ficar. Bom, hoje tem um jogo, daqui a pouquinho, que interessa muitíssimo a Grêmio Internacional. São Paulo perdendo interessa ao Grêmio, Corinthians perdendo interessa ao Internacional. Se der empate, dá uma freada no Corinthians, o Inter ganhando passa deles, dá uma freada no São Paulo ficaria com 32 e já 27 jogos, lembrando que o Grêmio só jogou 25. Ampritec, proteção veicular, telefone 3500-8440, para o seu carro ficar amplamente segurado, o nome já diz tudo. Luage Imóveis, do nosso gordinho gostoso, no Instagram, @Luage Imóveis, Poa Petker, na João Valig 2247, Centro Previdenciário, para se aposentar como manda o figurino, 9897
89999. Masper Assessoria, Dr. Milton Matana, assessorando mais de 80 prefeitos no Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? E São Paulo também tem um software moderno de cruzamentos de dados que tem salvo muitos prefeitos, inclusive. Motel Arena Coliseu, na Leopoldo, a Arena Coliseu, na AJ Renner, 905, é o melhor motel de Porto Alegre. Arena Coliseu, lá na AJ Renner 905, o melhor motel de Porto Alegre. E o Motel Coliseu, Rua Leopoldo Frois, 61, a 5 minutos do centro. Suítes a partir de R$80. Vai ali nas redes sociais que você vai encontrar. Arena Coliseu, o melhor de Porto Alegre. Coliseu, o mais tradicional, pertinho do centro, 5 minutos do centro. Divirta-se. Pode ser com a patroa também, inclusive. Ir ao motel de 15 em 15 dias é bom até para a saúde. Aquele abraço. Boa semana.